Vamos lá, pessoal, então. Mais um exemplo. Olha só. Uma bandeira é formada por 5 listras que devem ser coloridas usando-se apenas as cores azul, vermelho e preta, tá? Tá aqui a nossa bandeira com 5 listras e ela só pode ser colorida usando-se essas 3 cores, azul, vermelho e preto, tá? Agora, o problema tem algumas restrições. Veja só. Se cada listra deve ter apenas uma cor, então a primeira restrição é essa. Cada uma dessas listras tem que ser pintada de uma cor só, não vai poder misturar cores dentro de uma mesma listra, tá? Se eu quero pintar essa listra de azul, então tem que ser toda de azul essa primeira listra, não pode misturar cores na primeira listra, tá? Então, se cada listra deve ter apenas uma cor, e além disso, não se pode usar cores iguais em listras adjacentes. O que significa isso? Listras adjacentes. Listras que estão coladas uma na outra, né? Listras que estão divididas por uma linha. A fronteira de uma para outra é uma linha. Listras adjacentes, por exemplo, A1 e A2. Listras adjacentes, A2 e A3, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, ó, é que não se pode usar cores iguais em listras adjacentes. Se eu pintar a primeira de azul, a segunda não pode ser de azul, tá? Se eu pinto a terceira de vermelho, nem a quarta e nem a segunda podem ter vermelho, porque são adjacentes, tá? Então, listras adjacentes não podem ter mesma cor. A pergunta é, de quantos modos se pode colorir a bandeira? Tá? Uma das formas seria nós tentarmos colorir essa bandeira, sair pintando de vermelho, azul e preto e contar todas as formas. Mas você há de desconfiar junto comigo de que isso daria um certo trabalho, não é? E a quantidade de maneiras não é tão pequena, pelo visto, não é? Então, o que a gente deve fazer? Mais uma vez, esse nosso problema é um problema de contagem, porque ele pergunta aqui de quantos modos eu posso fazer determinada ação, que é colorir a bandeira, né? Então, um problema de contagem em que nós temos de novo que fazer o quê? Tomar decisões. Decisões precisam ser tomadas. Mas, professor Edson, de quantos modos, quantas decisões eu teria que tomar num problema? Bom, para cada problema de contagem, você deve determinar essas decisões. Quantas são as decisões do problema? É você quem precisa determinar. Embora cada problema dê uma boa dica de quantas maneiras sejam necessárias, de quantas decisões sejam necessárias. Olha só. Se eu tenho 5 listras e o que eu quero fazer é pintar a bandeira, certamente o que a gente tem é que tomar 5 decisões. Primeira decisão, pintar uma listra. Segunda decisão, pintar outra listra. Terceira decisão, e por aí vai. Então, nós temos 5 decisões, tá? Agora, uma questão que pode surgir na sua mente, é natural, é a seguinte. Eu tenho que pintar essas listras em ordem? Eu tenho que pintar essa primeira aqui e depois essa segunda e depois a terceira, ou eu posso começar de uma listra qualquer, né? A priori, você poderia pintar qualquer listra. Você pode começar por onde quiser. O que a gente vai perceber com esse exemplo é que existem determinadas escolhas, determinadas decisões, que se você tomar antes de outras, o seu problema pode se tornar inviável ou impossível de ser resolvido, tá? O que eu quero dizer é o seguinte. Digamos que eu vou tomar a minha primeira decisão, que é pintar essa primeira listra aqui, ó. Minha pergunta é, de quantos modos, quantas possibilidades eu tenho para pintar a primeira listra da bandeira? Se eu tenho 3 cores disponíveis, a primeira listra pode ser pintada de 3 formas. Então, vamos colocar aqui o número 3. Esse número 3 significa que eu tenho 3 possibilidades de pintar a primeira listra, tá? Agora vamos tomar uma segunda decisão. A segunda decisão vai ser pintar a listra do meio. Pode ser? Claro que pode, né? Até agora sem nenhum empecilho. Então vamos lá. Não esqueça que eu já estou na segunda decisão. A minha primeira decisão foi pintar a primeira listra. Tenho 3 formas de fazer isso. Peguei uma das 3 cores e pintei. Ela já está pintada. Eu vou agora tomar uma segunda decisão, que é pintar a terceira listra, tá?
A gente pode se perguntar, de quantos modos eu posso pintar a terceira listra? Qualquer uma das 3 cores, porque aqui não foi pintado do lado dela, adjacente a ela. O outro lado, que também é adjacente, também não foi pintado. Então eu posso pintar a terceira listra de 3 maneiras, sem problema, tá? Essa cor aqui pode ser ou não igual à primeira, sem nenhuma restrição, ok? Bom, já tomei 2 decisões. Pintei a primeira listra, pintei a terceira listra. Agora eu quero pintar a última listra, tá? Porque essa daqui ainda não foi pintada. Então vamos lá. De quantos modos eu posso pintar a última listra da minha bandeira? Tenho 3 cores. Essa não foi pintada, não tem nenhuma restrição. 3 possibilidades de pintar a última listra, tá? E até aí, de boas. Agora vamos aqui ao nosso problema. Eu preciso pintar essa listra, eu vou chamar de segunda listra, né? A lista 2. 1, 2, 3. Bom, essa lista aqui, de quantos modos eu posso pintar? Quantas possibilidades eu tenho? Será que a gente poderia dizer isso? De quantos modos eu posso pintar essa listra? Nós acabamos de seguir um caminho que tornou impossível continuar a resolução por aqui. Não tem como. E sabe por quê? Porque olha só, na hora que eu coloquei esse 3 aqui e esse outro 3 aqui, o que eu disse foi que a cor que veio, a cor que eu usei para pintar a primeira listra, pode ter sido qualquer uma das 3. A cor que eu usei para pintar a terceira pode ter sido qualquer uma das 3. Eu não sei se essas 2 cores agora são iguais ou não são. Elas podem ser iguais e podem não ser. Se essa cor e essa, se a primeira e a terceira forem iguais, significa dizer que eu tenho 2 possibilidades de pintar essa do meio. Agora, se a primeira e a terceira forem diferentes, significa dizer que eu só tenho uma possibilidade de pintar a do meio. Perdi controle sobre o meu problema, tá? Isso aqui é uma das coisas que a gente chama de, nesses problemas de contagem, a gente chama de não adiar dificuldades. O que nós fizemos foi adiar a dificuldade de ter que pensar em listras adjacentes que já foram pintadas, tá? Pensar na listra adjacente. Então, o que a gente tentou fazer foi fugir disso. Não dá certo, porque você cria um problema maior e não sai dele, tá? Então, não devemos adiar dificuldades. O que eu quero dizer com adiar dificuldades é, se você tem alguma decisão que é mais restrita do que outras, tome essa decisão primeiro. Tome a decisão mais restrita primeiro, tá? Então, olha, vamos escolher pintar a primeira listra. Quantas formas nós temos? 3. Qualquer uma das 3, já que nada foi pintado. 3 possibilidades. Agora, o nosso problema é pintar, sim, a segunda listra, porque ela vai ter uma restrição, já que ela não pode ter a mesma cor do que foi pintada na primeira, tá? Então, o correto é pintar, sim, logo agora, essa listra. É a melhor maneira de fazer. Então, vamos lá. Pergunto, de quantos modos eu posso pintar essa segunda listra? Quantos modos? 2 formas. Por quê? Porque 3 formas, uma dessas 3 já foi pintada aqui, ó. Tá? Então, uma delas veio para cá. Essa primeira já está pintada com uma das 3. A cor que vai vir para cá poderia ser qualquer uma das 3, mas não pode ser a que já foi usada para pintar a primeira listra. Então, nós só temos 2 possibilidades. Tá? Vamos tomar a terceira decisão, pintar a terceira listra. Essa terceira listra, ela só não pode ter a mesma cor de faixas adjacentes a ela. A única que foi pintada, que é adjacente a essa daqui, a única que foi pintada até agora é a segunda, adjacente a ela, tá? Então, de quantos modos eu posso escolher uma cor para pintar a terceira listra? Poderia ser qualquer uma das 3, sendo que só não pode ser a cor dessa segunda aqui, tá? Então, quantas possibilidades? As 3, tirando uma, só fica 2. Já foi pintada a terceira listra. Vamos pintar a quarta listra. A quarta listra,
ela poderia ter qualquer uma das 3 cores, menos a cor da listra adjacente a ela. Então, 3 tirando uma cor, também fica 2. E pelo mesmo raciocínio, a última listra, ela também só não pode ter a mesma cor da listra anterior, que é adjacente a ela. Portanto, das 3 cores possíveis, eu só não posso usar a anterior. Então, eu tenho 2 formas de pintar. Tomei 5 decisões. De quantos modos eu pude tomar cada uma dessas decisões sucessivamente? 3, 2, 2, 2, 2. Resposta do nosso problema: total de maneiras de colorir a bandeira é 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. O que vai dar um total de exatamente 48 modos. Ok? Apenas 48 modos de colorir a bandeira de 5 listras com 3 cores distintas. Vamos mais um.